Bora que é dia de resumão de notícias no seu programete preferido. Encheu as estatais, um monte de funcionário público lá. Aí como que você paga o salário de toda essa gente? E para soltar o verbo sem mimimi, a bela e fera Paula Camacho e o perspicaz, o astuto André Marcília. Se você está investigando um caso que de forma direta ou indireta possui irmãos seus, bom, isso é suspeição, tá na lei. Chegam com tudo, se liga e não vacila. Olha aí, ó, que dupla fantástica. E aí, Marcelo, já assinou aí ou não? Hã? Já. Parabéns. Aê! Nosso novo companheiro aqui na programação. Sensacional. O Marcília manja muito. E a presença sempre encantadora da nossa querida Paula Camacho. Muito obrigada. Tudo bem, dona Paula? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa. O que você quer saber aqui? Eu? Você. Eu acompanho o Marcília. Primeiro, parabéns ao Jovem Pan ter contratado e você seja muito bem-vindo. Prazer. Vejo suas análises das últimas que você tem feito, é muito sobre o Banco Master, né? Do desdobramento. Sim. E a gente trouxe a informação do André Mendonça e a Polícia Federal falou, precisamos de mais tempo para fazer esta análise, também do Lulinha. Então, o que você acha que vai acontecer no final dessa história? Se é que vai ter final. Se é que vai ter final. Parece que é isso que eles querem, né? Que não tenha final. Eu acho que o Vorcaro, ele tá empurrando com a barriga, tá enrolando, primeiro para ele não ficar na cadeia. Então, enquanto ele tá negociando, ele fica na Polícia Federal, é isso que ele quer. Ou que ele queria, porque o Mendonça mandou ele de volta agora para Papuda. Papudinha. Mas ele tá enrolando também porque talvez ele acredite que, enfim, em algum momento venha uma salvação, né? Sabe-se lá de onde, sabe-se lá de que figurão. Ele tem muita gente, né? Tem muita gente na folha dele. Ele acha que alguém vai salvar ele. E é possível, porque, enfim, a gente muito contato. Né? Relações ele tem. Não, olha o histórico com a Lava Jato, né? Então, olha o histórico que nós temos no Brasil. Então, para isso aí acabar em pizza é facílimo. E você sabe que agora, hoje, até saiu uma notícia de que o Vorcaro, ele desistiu da delação, né? E que a mira dele agora é em anular as provas. Então, sabe, Emílio, Daniel, a gente tem no direito um negócio chamado cadeia de custódia. O que quer dizer isso? Que todo ato da polícia precisa ter um rastro. Então, se você pega o celular, tem que deixar registrado. Se você larga o celular dele, do Vorcaro, tem que deixar registrado. Tudo tem registro. O que não tiver registro, está errado. Se está errado, contaminado está. Se contaminado está, imprestável à prova. Acabou. E é isso que ele agora está mirando. Está contratando peritos para buscar anular as provas. Então ele quer ganhar no tapetão, acreditando, talvez, que a solução dele possa vir pelos tribunais. Que a gente já viu acontecer. Já viu acontecer várias vezes. A Lava vezes. Jato fizeram isso. Aliás, as provas da Odebrecht em 2023 foram anuladas exatamente por conta de falhas nessa cadeia de custódia e a gente chegou até a devolver dinheiro para os réus investigados. E réu confesso. Inclusive, foi feito pelo Dias Toffoli, né? Foi feito pelo Toffoli. Inclusive, foi feito pelo Toffoli, que teve acesso a essas provas antes de qualquer pessoa, né? Vamos lembrar que lá no começo, quando a Polícia Federal buscou esses aparelhos, esses 8, 9 aparelhos, e buscou os pendrives e os computadores, ficou lá armazenado no gabinete do Dias Toffoli. Então, pode ter acontecido qualquer tipo de coisa ali. Se aconteceu alguma coisa, pode ser tudo anulado. E isso é muito sério, porque é possível seguir o caso Master, e aí vale também para o escândalo do INSS. Perfeito. Mais ou menos a mesma coisa. Mas você consegue seguir o caso sem a delação, porque tem essas provas. Mas você não consegue seguir sem as provas. Então seria uma forma realmente de matar o caso. É uma manobra jurídica que eles sempre conseguem fazer, É isso. Agora... O Fluminense, ele é o Fluminense do... no tapetão lá. Tapetão. O Fluminense era o rei. O advogado do Fluminense. O jogo no campo não vale, né? Da Série C para campeão brasileiro. Eu queria perguntar para vocês dois, e aí vocês escolham a ordem, quem responde primeiro, que é o seguinte, o Emílio trouxe essa informação, que é o seguinte: Lula libera o 520 milhões para propaganda antes de eleição. Como isso como a gente pode explicar da melhor forma? Para que vai essa propaganda? E na opinião de vocês, dá para salvar o que esse governo fez pela propaganda?
eu acho que quem está assistindo já percebeu que esse dinheiro está sendo investido. Porque, gente, se você assiste, por exemplo, uma plataforma de streaming e você não paga aquele mais alto, né? Aquela mensalidade mais alta, você tem propaganda no meio do filme, por exemplo. E muitas vezes é propaganda do governo. Você vê propaganda do governo em aeroporto, na televisão, no meio de um filme, de uma plataforma. Então, esse dinheiro, eu acho que a população já está percebendo onde que está sendo investido. E detalhe que é mais que o dobro do que o Bolsonaro investiu em 2022. Então, é um escárnio, né? Eles estão gastando, assim, o nosso dinheiro dos nossos impostos desse jeito para fazer propaganda. Agora, a sua pergunta, se Mas isso é legítimo. Isso é legítimo. tá na lei. É legal. legítimo. É legal. Mas... por que não é? Faz parte. Porque o Bolsonaro não gastou e perdeu a eleição, né? O que não é legal, ou o que não é legítimo, vamos dizer assim, é a propaganda disfarçada. Sim. E aí é um problema. Então, exatamente. A gente falsos. A gente teve isso, né? A gente teve também essa semana uma notícia de que, enfim, perfis anônimos fizeram ali, foram impulsionados por mais de R$1 milhão. Houve impulsionamento desses perfis, eram 7 contas no Instagram e no Facebook. Mas não é o gabinete do ódio isso aí, Marcelo? Pois é. Então tem um nome... aí o gabinete do amor, talvez. Entendi. Do desespero. Então, justamente para atacar o Flávio e o Tarcísio. Quer dizer, esse tipo de coisa que não pode. E também essas propagandas disfarçadas, como aconteceu de alguma maneira, ou potencialmente aconteceu no Carnaval, ou com esses alguns desses programas de governo. Então, isso é que é a questão. Sobre a propaganda oficial, é lícito, Emílio, mas isso precisa ser melhor regulado. Exatamente. Hoje em dia isso está muito Mas solto. você não acha que isso acontece? Porque do Bolsonaro deram uma travada. Se eu não me engano, tem uma regra que fala que você pode gastar a média do que você gastou nos outros anos. Então, essas coisas já são preparadas. O segundo ponto será que a máquina, e aí eu estou falando do Senado e da Câmara, não ajudam isso? Porque se você não tem a trava e o contrapeso, você faz o que você quiser. Todo presidente, até onde eu sei, tem o objetivo de se manter no poder. Então isso é uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer. Não me gera estranheza nem surpresa. Não sei se te gera alguma estranheza. Isso não pode ser questionado na justiça, por exemplo, e colocar uma entrave? Vá à justiça. Qual Esse que é o problema. As pessoas não acreditam mais na justiça. Vamos entrar na justiça Chamar o contra esse Batman. tipo de coisa. Não vai dar em nada. Esse que é o maior problema. Mas precisa ter. A gente não pode desistir, né? Enfim, temos que brigar para que a justiça possa ser justa, pelo menos às vezes. Mas a gente tem... Você sabe que eu estava relendo até, um livro que é muito bom, que eu gosto muito, do Notícias do Planalto, que conta a história do período Collor. E eu estava vendo justamente essa passagem. Ali também eles discutiam, a publicidade do governo vai para que gabinete, isso daqui está estranho. Quer dizer, sempre houve essa questão. E aí entra o Congresso. O Congresso precisa fazer leis que sejam mais claras. Mas você não pode destinar para quem você quiser, ou tudo de uma vez, às vésperas do início do período eleitoral. Tudo isso é indigesto, para dizer o mínimo, e precisa ser melhor regulado. Agora, o problema é que o Congresso, muitas vezes, é aquele que faz o discurso de está tudo errado no Executivo, mas na hora dele mexer os pauzinhos, ele também não quer mexer, porque isso pode prejudicar os congressistas. Agora a questão, será que funciona, que você tinha me perguntado, será que vai funcionar esse tipo de propaganda? É a dúvida, porque o cidadão, ele tá vendo a propaganda maravilhosa do governo, está tudo incrível, né? Emprego arrodado, tá tudo acontecendo maravilhoso, a renda aumentou, o poder de compra aumentou. Mas a gente está vendo uma explosão de pessoas, por exemplo, na internet, reclamando que está tudo muito caro. Que não consegue colocar gasolina no carro, que não consegue comprar café, não consegue comprar picanha. Então, a realidade, ela é o oposto daquela propaganda que está do governo. Então, será que isso vai ser o suficiente para convencer as pessoas de que a realidade não é aquela? Você sabe que eu fui achar uma peça esse fim de semana, não vou nem dizer o nome, mas no final
Aí eles deram um papelzinho pro rapaz lá, que era um dos atores, e ele disse assim, então, aqui temos o apoio do governo federal. E aí ele se empolgou e falou, porque o governo federal, e começou a fazer praticamente um discurso político, certo. o ator, né? Mas tomou-lhe uma vaia. Mentira! Porque a turma acorda uma hora. Então tem que tomar cuidado também com o que você faz com a possibilidade da publicidade. E assim, vamos ser sinceros, se estivesse tudo realmente tão bom, será que precisava de tanta propaganda? É uma coisa, né? Porque se você está tendo que investir em tanta propaganda, e dizem que a propaganda é a alma do negócio, o problema é se o negócio não tem alma. Quando o dinheiro não é seu, você investe em qualquer coisa. Se fosse do bolso do terceiro, não tem esse juízo precisar mais ou não. O problema, que nem a gente está vendo agora, o que estão comentando, pelo menos é o que a gente vê aí nas rodinhas, a boca pequena, é o lance do Flávio Bolsonaro com o filme, o negócio do Vorcaro, e a Michele Bolsonaro, que foi lá e publicou um vídeo falando que o Bolsonaro era machista e não sei o que, não sei o que. Foi humilhado. Partindo deste princípio, você vê que o governo não tem nada para mostrar. Porque quando o cara tá apelando para a mulher do cara, que é uma briga familiar, sei lá o quê, só que isso também influencia. Sem dúvida. Isso influencia na eleição. Na percepção. Porque o cara não tem a certeza que ele quer o Flávio Bolsonaro. Sim, isso aí. Então é um negócio que eles estão jogando pro segundo turno. Porque eles falam, o governo tá tão ruim, mas tão ruim, que quando chegar o segundo turno, o cara vai votar de qualquer maneira no candidato que for contra o governo. Porque é a rejeição que você tem, que são esses 61, né? Quanto que é a rejeição? É muito? É alta, Acho né? que é 50 e pouco, né? Que vai ser essa rejeição que vai levar o outro. Quem tiver disputando o segundo turno, leva. Menos odiado. Mas agora está tentando tirar a rejeição, né? Essa propaganda. No Brasil, a eleição sempre é vencida pela rejeição, né? Sim. É engraçado isso. A gente nunca tem uma aprovação, né? A aprovação é que fez com que alguém saísse vitorioso. É sempre o menos rejeitado. Bom, isso é complicado dentro do país. Agora, esse ponto, Emílio, que você traz, é importante, porque, quer dizer, a discussão, ela está muito em torno de fumaça, né? É muito em torno de fumaça. É discurso para lá, discurso para cá, briga familiar, enfim. Faltam realmente, me parece, pautas concretas para que as eleições sejam definidas. Esses ataques, vamos dizer assim, entre adversários, eles têm ido para um caminho que eu creio que... o caminho do entretenimento. Do entretenimento. Né? Isso não faz o cara votar ou não votar em alguém. Até agora, tudo que foi feito, na minha leitura a respeito do Flávio, seja esse vídeo da Michele, seja essa questão do Vorcaro, não atingiu. Tanto que o Flávio subiu aí nas pesquisas. E subiu porque não houve nenhuma comprovação. Veja, o Flávio, essa questão do dinheiro do Vorcaro, ir para o filme, o dinheiro do Vorcaro, ele não é ilícito o tempo inteiro. Então o Vorcaro chegou e entregou o dinheiro para a igreja. A igreja é ilícita? Se ele pagou um cafezinho, pagou a conta no restaurante, é ilícito? Não, o dinheiro dele não é ilícito. O que é ilícito é a contrapartida indevida. Houve uma contrapartida indevida? Não houve. Ou pelo menos nada foi provado. Então, mas não é porque essa direita, ela se coloca tão santa, mas tão santa, que qualquer deslize pode ser, é o fim do mundo. Mas perto da esquerda assim, é muito fácil parecer santo, né? mas é isso que é vendido pro povo. O povo, ele compra dessa maneira. Fala, isso aqui, vou votar no santo porque o santo mais é o limpo santo. Possível. O que o cara tem que pensar é que, na Segunda Guerra, para os caras derrubar a Alemanha, o cara se juntou ao Stalin. Lógico. Ele pegou o Stalin, que é um puta de um... Falou, Stalin, você é meu amigo, eu gosto muito de você. É isso. Não dá pra ser limpinho, disputa, Ô, Emílio, poder. É muito fácil você ser santo, você não fazer alianças com ninguém que, enfim, seja indigesto, etc., enquanto a sua candidatura não tem relevância nenhuma. No momento em que você se torna um candidato viável, é assim que funciona. A política é pragmática. A política é jogo de interesses. Mas fez aliança com um cara que eu não gosto. Bom, eu nunca vi um cara fazer aliança com um cara que você gosta. Que você gosta, não precisa fazer aliança. É óbvio que a aliança vai ser com quem você não gosta. Então, acordo se faz com quem pensa diferente. Aliança se faz com quem não está do teu lado. É assim que é a política. Então, esse jogo de uma santificação de certas candidaturas vem das candidaturas que não tem chance nenhuma.
Esse é o ponto. Candidatura viável sempre teve no Brasil que fazer aliança, sempre teve no Brasil que, enfim, de alguma forma, dialogar com todo mundo. É assim que é. E qual que você acha que é a pauta estrategicamente? Que aula, hein? Ele o professor. Vamos aplaudir o professor? Por favor, peço uma salva de palmas. Vamos aplaudir! Ele é bom. Vocês são muito bons. Eu dou uma aula aqui pra você, Delari, e você fica... Pô, Marcília, ele é Marcília. didático. Ó, André Marcília. Marcília André. E tem que falar direito, Marcília. Marcília, É que nem italiano. Ancelotti. Todo mundo fala errado. É Ancelotti. Não é? Ancelotti, Ancelotti. Família. Italiano, Marcília. André nas redes sociais e a presença também encantadora da Paula Camacho, que também manja muito. É o break para a rede de rádio, Reginaldo. Muito a gente bem. Continua. Minha pergunta é, estratégia da direita em relação à pauta. No passado do Bolsonaro, independente do fenômeno que ele foi, era anticorrupção. Bateu muito sobre a anticorrupção. Segurança pública, a direita sempre vai muito bem. Para definir uma pauta e parar com as brigas, por que não coloca o negócio do Banco Master e todo mundo se une em relação a isso? Ou fala de segurança pública? Eu quero. Você quer o We Are the World. Não é o We Are the World. Não. A direita, ela tem um pênalti para bater. Pode ser o We Are the World, mas a gente cantou. Todos juntos. E todos ficaram unidos. Todos juntos pelo poder. Eu não digo para ser unido. Eu digo para ter uma pauta e todo mundo seguir. Porque tem uma confusão e sempre tem um ruído no meio da história. Então, tem muita coisa para acontecer até as eleições ainda. Ainda tem todo o caso do INSS, por exemplo, para se desenrolar, porque eu acho que aí vai abrir um flanco real bem forte dentro do PT, porque ali é a esquerda inteira, né? Inclusive, a gente viu o presidente Lula promovendo uma pessoa que era lá do INSS, né, que tinha permitido ali os descontos, tal, promoveu essa pessoa. A gente viu já entidades que já tinham feito os descontos voltando à ativa também. Então a gente está vendo tudo acontecer. E o André Mendonça, inclusive, até pediu mais agilidade nesse processo, porque ele achou que estava muito devagar. E realmente está muito devagar. A gente está vendo só o Banco Master e o INSS. O Banco Master, eu acho que muita gente ainda vai vir também. A gente viu semana passada o caso do Jacques Wagner, mas o Rui Costa tem a se explicar, o Lewandowski tem a se explicar, Guido Mantega, todos esses são petistas. Não dá para falar que esse pessoal é de direita. E o We Are the World que podia ter era a CPI do caso Master. Isso aí. Seria muito bom. Inclusive, e quem que não quis? Quem que não foi Exatamente adiante? Não foi, pois é, não foi a direita. Mas a direita não pega essa pauta e levanta ela, não bate nessa pauta. Eu acho que isso vai ser explorado durante o curso da campanha, até porque, enfim, a Paula estava falando, a esquerda tem dado bola fora, vamos dizer assim, porque houve, né, em relação a essa questão do escândalo do INSS, a tal da troca do delegado, que estava investigando e que podia chegar, eventualmente, até na família do presidente. A gente tinha, que era uma investigação, o Lulinha estava nesse radar das investigações, e aí teve a troca do delegado. Claro que uma troca do delegado faz com que tudo comece de novo, e aí você atrasa as investigações, portanto não alcança quem tem que alcançar durante ou antes do período eleitoral. Isso é relevante. A gente teve também, no caso Master, essa saída do Jacques Wagner, e me parece um negócio engraçado, porque aí ninguém mais fala do Jacques Wagner. É isso aí. Ele saiu do radar. É que na história lá do marido que é traído, no sofá e troca o sofá. Mas isso é a grana. É a grana que roda na... Pois é, mas não pode. Que rola não na pode. Você pagou a publicidade. Essa é a publicidade. Mas aí cabe também, Emílio, a gente está falando aqui de uma união da direita, mas cabe também, claro, a imprensa ficar em cima. A gente tem que cobrar. Por que o Jacques Wagner saiu da pauta da imprensa? Por que os investigadores não voltam a fazer esse tipo de trabalho? Não insistem na possibilidade em dizer o que tinha por trás da relação do Jacques Wagner, que era alguém tão importante dentro do governo, com o próprio Master ou com o Vorcaro. Então tudo isso precisa vir à tona. Claro, pela política, é óbvio. Então aí tem um papel à direita de, enfim, se unir mais do que se desunir em torno desses assuntos para combater a direita, mas claro, tem também uma função, aí, um dever da imprensa de não abandonar essas pautas, porque tirou alguém do governo. Pô, eu tiro alguém do governo, acabou a pauta. Isso não pode acontecer. Ou trocou o delegado, certo? É o mínimo ele sair do líder do Senado. Em que pé que tá o negócio do escândalo do INSS? Ninguém mais fala nisso? Ninguém mais fala. Sumiu. Acabou. Mas geralmente acontece isso. Lembra quando o caso do Master lá no Supremo estava em posse do Dias Toffoli? E quando ele saiu,
não se falou mais o nome dele, não se falou mais do Tayayá, não se falou mais de nenhuma ligação, é como se não existisse mais. Então, parece que, ao sair do governo, parece que o escândalo acabou, não precisa mais investigar. Porque os escândalos escalam. O negócio do INSS era grande até um determinado momento. Apareceu o Vorcaro, aquilo lá. E eu fico perguntando, o primeiro foi do Collor por causa de um automóvel, era uma Fiat Elba. O cara perdeu tudo. Foi inocentado pelo STF depois. Isso, depois ele foi inocentado. Mas era uma Fiat Elba. Sim. Nós chegamos agora a 50 bilhões do Vorcaro. É isso aí. Por quê? Porque a gente vai escalando. Você fala, isso aqui já... SS, roubaram os velhinhos, beleza. Mas aí você viu? Pegou o Vorcaro, tem um filme do cara e não sei o quê. Tem isso, tem aquilo. Ai, a mulher do ministro está envolvida e tem a advogada e tem a família e tem isso. Tem da Polícia Federal, a namorada da Polícia Federal tem lá, não sei o quê. Fica aquela confusão. E não resolve. Aí você fala, beleza. Mas eu acredito que o INSS ele é mais cruel por causa do formato dele, porque é uma coisa pessoal. Era o desconto direto na conta de quem mais precisa, dos idosos, de indígenas, de pessoas realmente necessitadas, diretamente. O caso do Vorcaro, a Lava Jato, o Mensalão, eram roubos indiretos, né? A gente não sentia diretamente do nosso bolso, como se fosse da nossa conta. O roubo dos velhinhos, não. Foi uma coisa, assim, diretamente neles. Mas eu costumo dizer, Emílio, que o escândalo do dia seguinte normaliza o do dia anterior. Isso, é isso aí. E isso é um problema, porque nós vivemos do dia de hoje, né? O brasileiro, ele não tem projeto de futuro. O projeto de futuro do brasileiro é jantar. Jantar, ver se a gente não morre. Isso é ruim na política também. É isso aí. O Braddock Show, Emilito. Braddock Show. Ó, Emilito, ó. Ó, Emilito. Emilindo. Emilindo, né? Isso aí é ó lá, ó. Ó o sorrisinho. Ó o sorrisinho de quem tá... Quem tá com a vida ganha. Quem tem pai rico. Ó o sorriso de quem tem pai rico. Emilito. E lá, como é que tá lá? Sucesso? Isso aí? O que você quer saber aqui da nossa dupla? Cadê o áudio dele lá? O microfone. É o microfone do Delares, se puder abrir aí. 1, 2. Pega aqui. Tá com áudio? Tá. Sim, foi. Legal, quero saber do professor. Eu vi que acabou de sair uma nota no Globo trazendo a carta do Marco Rubio aí, né? Como um possível instrumento da esquerda para desgastar o Flávio Bolsonaro. Queria que ele esmiuçasse essa questão. Ó. Pois é, saiu agora, realmente, acho que até da Bela Megali, a coluna, e dizendo que o PT ele vai agora fazer um protocolo de 2 ações contra o Flávio, e essas ações são acusando uma criminal no STF, então mandaram para o Gonê, e a outra para o Ministério Público Eleitoral. Então eles estão atacando as duas frentes. E o crime é o seguinte, estão acusando o Flávio de vazar dados oficiais, de vazar informações sigilosas do Brasil. Por quê? Porque na carta do Rubio, ou na carta do Flávio para o Rubio, que depois o Rubio respondeu, o Flávio dispôs-se a criar uma comissão de transição, se ele fosse eleito, entre os governos brasileiros e norte-americano. Isso bastou para o Lula achar, ou para o governo Lula achar que isso é criminoso. Então é criminoso agora um presidenciável, se eleito, criar uma equipe de transição. Diplomacia virou crime. Me parece que é isso que o Lula está dizendo. Né? Sempre foi feito e eu espero que continue. Quer dizer, se o Lula for eleito, então ele não vai fazer uma conversa com os Estados Unidos. Vai se perder o que... Vai perder. E se fizer, vai ser crime. Quer dizer, é um absurdo completo. Mas, claro, né, Emílio e Emilinho, o que eles estão aqui buscando, me parece que é usar essas 2 ações... Usar para eleição. Para eleição. É lógico. Para dizer palanque, assim... Palanque. Lógico, no palanque vão dizer, o Flávio está sendo investigado. Palanque. Só isso. A soberania do Brasil. Isso que eu ia falar, é a soberania. A grande bandeira deles é a soberania e o PIX, né? Uma coisa que foi criada no governo Temer, colocada no governo Bolsonaro, depois de tantos programas sociais que o presidente Lula colocou nesses últimos 3 anos, a única coisa que ele consegue falar é soberania e PIX. Agora tem uma coisa curiosa nessas 2 ações, que eles foram para a Justiça Eleitoral e foram para o STF. Por quê? Porque na Justiça Eleitoral, quem que é o presidente? O Nunes Marques. Ninguém sabe muito bem que banda ele toca. E quem é o vice? O André Mendonça. Então, como eles não têm certeza de que lá eles vão ter entrada, foram para o STF.
É isso aí. O STF já disse que ele vai começar a monitorar o TSS, aliás, o Gilmar, vigiar, né? Gilmar Mendes. Agora, esse negócio, vai entrar agora a legislação eleitoral. É pesada a legislação eleitoral, hein, gente? Se preparem aí. A nossa audiência. Entrou hoje, Dedê? Já começou a valer. É bem inclusive para a internet, né? Vocês estão lá no. Tivemos aqui uma reunião com doutor. Com o pessoal aqui do jurídico e tal. É bem restrito, né? É bem restrita essa. É pela democracia. O que você achou? Ruim, né? É ruim. É ruim. Eu acho bem ruim. É que nem jogo de futebol que o árbitro quer aparecer mais que os jogadores, sabe? Então o árbitro ele começa a trancar o jogo, apita faltinha, não tem jogo. Não acaba o jogo. Não tem jogo. Então isso é ruim. Isso é muito ruim. A gente tem uma tendência no Brasil a achar que a estrela é o árbitro no futebol e também aqui no jogo eleitoral. Pô, a estrela não é o voto de ninguém, de nenhum ministro, é voto do eleitor. A estrela não é a regra, é o que não pode. A estrela é o que pode, é o debate. Isso precisa ser mais aberto. Mas aqui a gente tem medo de tudo. Sim. Porque, de alguma maneira, claro, quanto mais você engessa, mais você controla. Hoje, parece, nossa audiência, a Majestade, lembrou bem que a Câmara pode votar hoje a PL da misoginia. Eu queria saber se vocês têm informações, se vocês estão acompanhando como cada deputado está se pronunciando, principalmente da direita, já que no Senado, senadores da direita deixaram passar, votaram a qualquer custo, porque, como a gente sabe, tudo com um nome bonito, né? Acaba passando porque o cara não quer ser taxado de misógino, racista, nem nada. Mas aí, quando você vê a lei, o que é mesmo profundamente, muitos estão encarando como censura. Eu queria saber se vocês têm alguma informação, se vocês estão acompanhando isso, porque pode ser votado hoje lá na Câmara. Bom, quem está à frente desse projeto de emplacar ele, né, diante ali dos deputados, é a deputada federal Tabata Amaral. Ela que já criticou, por exemplo, o Frei Gilson, né, por conta de falas dele religiosas, tal. E o PL da misoginia é um problema, principalmente para a liberdade religiosa, porque em diversas religiões, como por exemplo, o Frei Gilson disse que a mulher deveria ser submissa ao marido, isso pode ser entendido como misógino, por exemplo. Então, a liberdade religiosa pode estar em perigo por conta do PL da misoginia. Então, isso é muito perigoso. Isso deveria acender um alerta assim, em todo mundo. Mas está bem dividido. Por enquanto, não se sabe realmente para onde que se vai ser aprovado ou se não vai ser. Mas eu espero que não, porque tem muita coisa em jogo. Principalmente a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Sim. Olha, sobre liberdade de expressão, tem duas máximas. Uma é de que toda censura ela tem uma justificativa nobre, né? Nunca ninguém chega e fala assim, eu sou um sacana, vou censurar. Todo mundo sempre... eu só não quero que você fale. O texto é bonito. O texto sempre, o envelope... Sempre é a favor da democracia, ou a favor da mulher, ou alguma minoria. É isso, sem dúvida. Aliás, eu estava vendo outro dia eu fui na Sala São Paulo, a orquestra, não sei o quê, e tinha lá um texto falando que o autor, um autor antigo, e o autor era da época do Stalin. E dizia lá que o autor foi considerado antidemocrático pelo Stalin. Pô, não é ótimo isso? É sensacional, porque, enfim, você percebe que, quer dizer, o Stalin achava que alguém era antidemocrático. Né? E isso pegava, o cara sofreu ali com a sua obra e etc. Então, enfim, e aí entra a segunda máxima, que é a subjetividade. A subjetividade do que é antidemocrático, a subjetividade do que é misoginia, a subjetividade do que pode e o que não pode, sempre leva também à censura. Que aconteceu lá no TJ, lá, que foram lá na empresa, TST, da empresa de colchão. Sim. Que os caras mandaram uma multa de 300 mil, porque não tinha mulher no boarding lá, no gerente. Não tinha mulher gerente. Tinha mulher gerente na loja. Então você cria um ayatolá em cada município do Brasil. Por quê? Porque nós fomos lá e fizemos a estátua do Moro aqui na Paulista. E falamos, Moro, meu herói. Super juiz, super Moro. É isso super que nós conquistamos. É a conquista nossa. Conquista do... E é a mesma coisa agora. Toda lei que entra, tira a liberdade.
Não tenham dúvida disso. Qualquer lei... Olha, temos agora uma PL maravilhosa para o povo brasileiro. Ninguém fala que é uma merda. Temos agora uma lei maravilhosa. Atenção, mulheres, vocês agora fiquem tranquilas, porque o seu marido vai calar a boca o tempo inteiro. Vamos acabar com a misoginia desse país. Uma lei feita aqui pelo nosso querido André Marcília. Aí, Marcília acima, todo mundo bate palma. Tirou tua liberdade. Não queira achar que lei é para tirar a liberdade. Então nós estamos numa briga entre liberdade ou regulamentação. É isso, cara. É isso que briga. A direita fala para você, queremos dar mais liberdade para que a sociedade se ajeite, como diz lá em São Manuel, no andar da carroça, as melancias se ajeitam. Que o mercado, o mercado sempre se ajeita. Ou então aparece alguém lá no estado com a sua força, os seus canhões, as suas defesas, fala assim: povo brasileiro, eu cuidarei de vocês. É disso que nós estamos falando. Um é direita, outro é esquerda. É isso. E você vê que as pessoas que estão promovendo, né, a regulamentação, é um nome bonitinho para censura, né? Um nome pomposo para censura. São as mesmas pessoas que durante a ditadura militar foram censuradas, viveram isso na pele, sabem o que é. E durante muito tempo promoveram a liberdade de expressão, que o cala-boca acabou. Lembra que tinha um monte de gente que fazia... Cala-boca já morreu, que sempre promoveram isso, agora mudou completamente. Não, tem que limitar, tem que regular, tem que colocar limite na liberdade de expressão, limite na piada, tem que colocar limite em tudo, porque do jeito que tá não dá. Inclusive até lá no STF, isso é muito falado, né? Vamos lembrar diversas vezes que eles falaram que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, por exemplo. Mas se a liberdade é para você só falar coisas que você quer, coisas que você gosta, você não precisa de liberdade. Se você tem a liberdade de expressão justamente para você falar coisas incômodas. A democracia era para liberdade de expressão. Claro. Se você não tiver liberdade de expressão, não tem democracia. Democracia é relativa. Não é isso. E você sabe que esse caso da regulação das redes ainda tem os 2 decretos que o presidente Lula assinou e que coloca o gerenciamento da regulação na mão da ANPD, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Isso. Então, durante as eleições, porque isso vai valer em 60 dias. Durante as eleições, a gente vai ter uma situação tanto quanto esquisita do Ministério da Justiça, que está debaixo do governo, gerenciar a fala do governo, inclusive, que é candidato à reeleição. Então, isso, claro, que não pode, não é o adequado, não deveria ser feita a coisa dessa maneira. E, inclusive, os conceitos que podem ser retirados pelas plataformas sem ação judicial, sem notificação, eles tiram proativamente, esses conteúdos são, por exemplo, antidemocráticos. Se o Stalin, como eu mencionei, podia achar que alguém era antidemocrático, como é que eu vou acreditar que esse conceito é objetivo para entregar na mão de um robô a possibilidade de arrancar do ar alguma coisa? Outro é discriminação. A gente sabe, o Léo Lins foi condenado a 8 anos por discriminação, porque contou uma piada. Depois foi, em segunda instância, revogado. Se a justiça revoga uma prisão de 8 anos, repensa, como é que eu vou entregar isso na mão de um robô? É óbvio que isso vai dar em censura. Não tem como não dar. E Emílio, esse negócio do TST que você comentou, das 300 pilas lá que foi a condenação, olha a gravidade disso, porque se nós temos o Estado podendo dizer quem vai ser o líder de uma empresa, aquela empresa não é mais privada. A escolha não é do particular, a escolha é do Estado. Ele que vai dizer quem é o líder da empresa. Então não é mais privado. Mas é a propriedade privada. A gente qual é o nosso negócio aqui? É propriedade privada, é o livre mercado e é a liberdade de expressão. É isso que a gente está sempre discutindo aqui, falando. Esse é o nosso princípio, é isso que a gente quer, é isso que a gente anseia, porque eu acho que o Brasil, para ir para um caminho melhor, é basicamente isso. E é isso que é democracia. Sim. Agora, querem tirar tudo isso e falar que aquilo é que é democracia. Sem tudo isso. Não dá. Agora eu ia perguntar para vocês, lógico, né, da parte da eleição. Na eleição passada, 2022, foram... Algumas pessoas prestam atenção na gente quando o programa é bom. Direita verde, ó. Tem dia que os caras dormem em Paula, tem dia que os caras dormem. Dorme mesmo, assim. Acordou 2 canos. Eu não tava dormindo se não fosse... No primeiro turno de 2022, 32 milhões de eleitores não compareceram, que são 20% do eleitorado. E no segundo turno, é praticamente a mesma média, né?
Vocês acham que vai ter alguma diferença nessa eleição da abstenção? Porque são 20% da população, 30 milhões de pessoas que não votaram em 2022. Eu acho que vai depender muito do quanto isso vai doer no bolso. Porque, geralmente, quem está fora do governo, é muito fácil bater no governo. É muito fácil você criticar. Agora, quem está no governo, é fácil você liberar a verba para fazer programas sociais. Mas você fica com um teto de vidro ali. Você fica na vitrine para levar pancada de todo mundo. E a inflação, eu já tinha comentado aqui antes, que a inflação atinge a todo mundo. Todo mundo, até a pessoa que não está ligada em política, não liga para a política, ela sabe que as coisas estão ficando mais caras. Então, eu acho que isso vai ser um peso bem grande na decisão. Será que vale a pena eu ir votar? Vale a pena eu ir para a praia? Será que vale a pena eu arriscar num outro candidato? Eu acho que isso que vai votar. O quanto a vida do cidadão médio, né, que vocês sempre falam aqui do cidadão médio. Do afegão médio vai estar comprometida com esse governo ou não. Sabe o que eu acho? Eu acho que a tendência nossa é focar no segundo turno. É que nem a Copa. Tá jogando lá Cabo Verde, Congo, você não liga muito. Se emociona. Se emociona. Mas se for para semifinal... quando vai para semifinal, para mata-mata, você começa a se importar. Então, acho que no segundo turno, em geral, a presença é maior. Mas tem um outro ponto que talvez mude nesse ano o cenário, que é o fato do Senado. O Senado não tem segundo turno, você vai votar no primeiro turno. Eu acho que todo mundo entendeu que o voto para o Senado, às vezes, é mais importante do que o voto para a presidência. Sim. O fator Senado talvez mude os números de abstenção no primeiro turno. Eu acho só um ponto, eu acho isso difícil, porque a gente pega pesquisas das pessoas, se elas conhecem política. A gente que está aqui falando sobre política, a gente conhece, a gente sabe que é deputado, vereador, senador, a gente sabe, mas as pessoas, em geral, não sabem diferenciar um vereador de um deputado. Em geral, assim, eu estou falando as pessoas... Mas eu acho que estão aprendendo, estão entendendo mais do que entendiam. Mas eu acho que ainda é muito pouco para ser considerado. Estão entendendo mais do que entendiam. Por exemplo, o fiel da balança, em qualquer eleição, é esse cara do meio, que é o afegão médio, é o cara que trabalha. Não é o bolsonarista louco, aqueles bolsonaristas, sabe aqueles bolsonaristas com a camisa, tal, com o chapéu, e nem o petista, aqueles da camisa vermelha que ficam lá. Tudo bem, esses caras fazem o barulho. Mas quem determina a eleição é o meio. É o cara normal, é o cara que está ali, vai na DIR. É o cara que vai na DIR. Medidas populares o governo quer pegar. E você vê que o Lula falou que você viu que o Lula falou que não é de esquerda, porque ele sabe. Eu também não sou gordo. Porque tem a base petista, não, porque ele sentiu, ele sente que o movimento vai mais à direita. Ele sente que esse discurso é antigo, é um discurso velho esse discurso. Não pega mais ninguém. A gente está nessa era aqui, ó. Acabou. Isso aqui já não tem mais, já não adianta muito o cara ficar com essa conversinha. Mas ele pode ser que o Brasil ganhe a Copa. E aí? Aí, meu amigo. Foi o que aconteceu em 2002. Isso. Aí... Tchau, pessoal. Aí é um fator que a gente tem que pensar e avaliar. Vocês acham? Você acha? Opa! E se o Neymar ganha a Copa? E se o Neymar faz o gol na final? Que ele era o cara... Aí o Brasil é outro. Você entendeu? Se a gente ganhar a Copa, o Brasil é outro. Em 2002... É que sua vota diferente? 2002 foi assim. Sim, mas era 2002 o Lula ganhou. Mas era outro. Mas não tinha um antagonismo tão grande. Em 70 também foi usada a Copa, né? Não, isso era o Jango tomou champanhe na Jules Rimet. Todo mundo usa a Copa, a esquerda e a direita. Vai dar o Viola, vai lá da cambalhota. Vai do milico. Da cambalhota, lembra? Vampeta deu cambalhota lá. Você acha que o cara não vai usar a Copa do Mundo? Lógico que vai. Porra, o cara vira o maior torcedor do Brasil. Um símbolo lá, tinha na Globo. Tatuagem do Neymar. Lembra aquele que tinha na Globo? A camisa do Neymar. Tinha um amarelinho no SBT. Porque dá um entusiasmo. E aí dá a impressão no afegão médio de que tá tudo bem. É isso aí. Claro. Essa é a dúvida. Será que é bom pro Brasil ganhar agora ou não? Agora a gente vai começar a torcer para a Argentina. Não, para com isso. Eu só tô lembrando um pequeno detalhe. Que é o sentimento. Que em 2002 também a seleção estava desacreditada. Era o Ronaldo machucado também. O Brasil trouxe o Penta e o Lula se elegeu.
Sim, mas não tinha um antagonista do Lula, ele não era, tinha uma rejeição tão grande o Lula. Mas e ele não usou tinha da mesma forma. Não interessa, professor. Você tá, Não era tinha nossa a única polaridade. alegria era comemorar o Japão. Eu só Não peço. deixa a gente torcer pro Hexa, Não importa. Se Traz for o pra- caneco. for pra mudar de presidente, Mas aí- Pro Pitangueira. Você quer o quê? Uma Copa ou você quer um Brasil melhor? Pode ser melhor. Você escolhe. Pode perder pro vozinho. Com Copa e fudido sem Copa. Então, Muito não bem. ficar fudido com Copa. Muito bem. Politizamos a Copa. Politizamos a Copa. Boa. Claro, por que não? Tudo culpa do Alba que apoiou Ô, o Neymar. Marcília, porra, Direita verde. pô, muito legal você estar aqui. Obrigado, Você tá aqui na obrigado. casa agora. Vai ter um programa seu. Show, hein? É isso aí. Marcília é isso aí. show. Estaremos em breve no Pingo dos Is. No Pingo. Ô, bicho. No Pingos e também vai ter uma... 7h37. Muito É isso aí. legal. Parabéns. Estamos, Hora do Marcílio. Pô, legal. O Marcílio é um estamos cara... bolando tudo. Estamos no meio dos projetos. É isso dos aí. projéteis. É isso aí. E a Paula tá lá na Oeste, não é? Tô lá na Oeste, de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, lá com a Adriana Reide, porque perdemos, né? Ele era comentarista lá com a gente no nosso programa pulei o também. muro. Ele o muro. fugiu. Mas eu fico muito feliz, né? Espero que seja muito, muito sucesso. E eu estou lá com a Adriana Reide ainda, né? Boa. Diariamente. Boa. Obrigado por vocês terem vindo. Show. Uma pequena aula para Muito vocês. demais, hein? Olha lá. Os Gostou, bichos são Dedê? bons. Prendeu? Falei pra você. Gostou? Notou tudo. Falei pra você que era bom. Não sei. Dedê, é isso? Então nós vamos embora? Estados Então, Unidos. Reginaldinho, faz um break, Reginaldo. Vai lá, manda bala. Uou!